Então e argüime, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. E outro versículo na parte A, no final, fala: eles se tornarão brancos como a neve. Amém, irmãos? Podem se assentar. Vamos terminar ali 15 minutinhos. O senhor me ajuda a controlar meu tempo, por favor. Peço perdão para os irmãos na parte da manhã. Estendemos um pouco do horário, mas à noite podemos estender muito não, né, irmãos? Irmãos, Isaías, ele foi levantado pelo Senhor como um profeta, enviado de Deus para o povo de Jerusalém. Povo este, ó, irmãos, que estava prestes a receber o juízo do Senhor. E Isaías aqui, ele teve essa missão para transmitir a mensagem do juízo àquele povo, que também seria o livramento para o povo de Deus. Isaías recebeu um fardo muito pesado, irmãos, porque Jerusalém vivia uma grande corrupção espiritual. Eles viviam em pecados e achavam que não estavam em pecado. Jerusalém prosperava, irmãos. Tudo que ali se fazia multiplicava. Tudo era bom, tudo se multiplicava. Porém, na esfera espiritual, não parecia transcorrer bem. A esfera espiritual, Deus aqui mostra a Isaías, ele fez uma comparação que Jerusalém vivia como se fosse um campo de batalhas. Aqui, ó, no verso 7 do capítulo 1 de Isaías, fala assim, ó: a vossa terra está assolada, e as vossas cidades abrasadas pelo fogo. A vossa região, os estranhos a devoram em vossa presença, e está devastada, como em uma subversão de estranhos. Irmãos, o povo não entendia o quão desviado estavam da lei do Senhor. Eles estavam em pecado. E o pecado, irmãos, ele tem um efeito devastador em nossas vidas. O pecado nos suja. O que nós lemos, né? Lá, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, ou como o carmesim. Escarlata e carmesim, irmãos, eram tinturas da época. Se não me engano, o carmesim era uma tintura até oriunda de um molusco, né? De um crustáceo do mar, que tingia as roupas de um vermelho bem mais forte, tendendo para um violeta, né? Para um roxo bem escuro. E a escarlata era o vermelho mesmo, vermelho puro. O nosso Brasil, né? Na época do descobrimento, foi dizimado nas florestas, foi ou não foi? O que fazia dele? Não era telhado, não era cerca, era o quê? Extrair a tinta para tingimento. Então, irmãos, uma pergunta que eu faço aqui para as irmãs, e em especial: caiu um açafrão lá do frango na roupa, sai fácil, irmãs? Um vinagre, um sabão de coco, água sanitária, limpa ou não? Assim é o pecado, irmãos. O pecado, eles nos mancha de tal forma que não há alvejante, não há, como é que chama aquele sabão lá moderno aí? Vanish, né? Não tem Vanish que tire, irmãos. Mas Deus é o único capaz, suficiente de tirar de nós o nosso pecado, irmãos. Somente Ele e nada mais é suficiente, porque Ele sim,
está, né, em Deus, a única coisa que nos pode restaurar. Santa Ceia do Senhor, momento de nós fazermos a nossa reflexão, de ver o que tem manchado a minha alma. O que hoje, até este momento, tem manchado. A irmã Rose, eu não fiz a réplica para a irmã, mas eu quero dizer uma atitude que nos comove, eu recém-chegado. Pedir perdão, porque eu não sei quem eu magoei, né, irmã Rose? Quem eu feri. Falamos isso recentemente na pregação aqui. A atitude, posicionar. Vá em paz, irmã. Que o Senhor esteja com a senhora. Aonde for plantar seus pés, que seja Deus na sua vida. E nós temos que fazer assim com todos os nossos irmãos. Muitas vezes a gente não sabe quem a gente feriu. A gente não sabe quem a gente magoou. É um ato, é um descuido. Eu chego às vezes no cumprimento, não dou a paz do Senhor, passo reto. Estou com minha cabeça cheia. E às vezes o irmão fica triste comigo. E a gente tem que ter esse discernimento. Senhor, perdoa o irmão. Ele nem me viu, mas meu coração está doendo, sentido. Peça você o perdão, irmão. Porque às vezes a pessoa está tão tribulada que ela não está vendo o que está fazendo, meu amado, minha amada. E aqui, Isaías, ele recebe do Senhor essa mensagem para trazer, né, ao povo de Jerusalém que somente Deus pode limpar o escarlate e o carmesim e transformá-lo em branco como a neve e em branco como a lã. Amém, irmãos? Então que nós possamos ter, nesse momento da Santa Ceia, esse discernimento de levarmos ao Senhor o nosso mais profundo pedido de perdão, porque Ele sim, irmãos, pode tirar a sua mancha. Amém? Glória a Deus. Em 1 Samuel, capítulo 15, também a gente vê uma passagem que marcou a história nossa cristã, né? Na palavra do Senhor. Aqui ele mostra, né? No capítulo 15, Deus dá uma ordenança a Saul, que ele vá o quê? Até os amalequitas, o povo de Ameleque. E o quê? Passa tudo ao fio da espada. Mata tudo. Não pegue nada. Porque tudo que ali existe é anátema. Está em pecado. Saul reúne seu exército. Vai até a tribo de Ameleque, né? E ali mata. Mas o povo escolheu as melhores ovelhas e os melhores gados, né, as melhores vacas. E não mata. Leva para fazer o quê? Sacrifício ao Senhor. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, eu quero te dizer uma coisa. O que está aqui sobre essa mesa, o que foi posto na salva, não pode ser anátema. Tem que ser do seu coração, tem que ser verdadeiro, tem que ser puro. Não pode ter mentiras e falsidades aqui, porque o Senhor tudo sabe, o Senhor tudo vê, irmãos. Saul foi repreendido por não ter, né, feito ali o que o Senhor ordenara através de Samuel. E Samuel, então, vai até Saul e fala para ele. Obedecer no verso 22, quer ver? Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Traga o melhor, oferta o melhor, mas não obedeça à palavra do Senhor. Samuel diz para Saul, é melhor oferecer sacrifícios ou obedecer à palavra do Senhor? O que Deus mandou Saul fazer? Eliminar, exterminar tudo que havia no arraial de Ameleque. E ele não obedeceu. Irmãos,
temos que ser obedientes à palavra do Senhor. Amém, igreja? Que nós possamos, refletir e fazer, o que o Senhor tem nos dito. Porque só assim o Senhor pode continuar conosco em nossa caminhada. E nós não vivamos o juízo. Provérbios 21, ele também traz uma mensagem aqui para nós, no versículo 27. É isso aí. O sacrifício dos ímpios é abominação, quanto mais oferecendo-o como uma intenção maligna. Ei, meu irmão, nós temos que estar verdadeiramente inclinados a fazer a obra. Nós temos que estar verdadeiramente com o coração alegre em fazer, em servir ao próximo, em servir aquele que nós, de todo o nosso coração, queremos o bem. Porque se nós não tivermos nosso coração voltado para isso, isso será abominação aos olhos do Senhor, irmãos. Eu chamava no início da minha caminhada isso de sacrifício de tolo, Os pagadores de promessa, irmão? Peca. Vai lá, faz um voto e acha que está tudo bem, irmãos? Aí passa o voto, continua pecando de novo. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, nós temos que ter retidão com o Senhor. E hoje, Santa Ceia, temos que estar sem pecado perante o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda dá tempo, irmão, até o momento de nós erguer o pão e você pegar o cálice para se servir, de você estar em comunhão com o Senhor. Não deixe, irmãos, de estar em comunhão na presença dEle. O Senhor, Ele quer o nosso coração. O povo de Israel vivia uma frieza espiritual muito grande, E a gente percebe que aqui em Samuel 15, no verso 15 e 16, ele fala assim, ele nos fala, em Isaías, em Isaías, ele nos fala sobre exatamente a frieza que o povo estava. Pelo que, quando estendeis as mãos, Deus falando, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Deus vê o que nós fazemos, irmãos. No secreto, não é só os nossos atos. E o 16, Deus mandando, lavai-os, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos e cessai de fazer o mal. Igreja do Senhor, que nós entremos em retidão com a palavra, que nós entremos em comunhão com o próximo, e assim também teremos comunhão com o Senhor. Estenda os teus olhos para o alto, que é do alto que vai vir a bênção em nossas vidas, irmãos. Não é olhando para o ímpio que prospera ao nosso lado. Não é olhando para aquele que está fazendo coisas que a gente não entende. É olhando para o alto, irmãos, e adorando aquele que é dono do ouro e da prata, que é capaz de transformar a minha vida e a vida de cada um de vocês. Amém, irmãos? Que nós possamos ser quentes, Nós possamos ser sinceros em nossos corações. O povo daquela época, irmãos, eles estavam em pecado, mas consideravam religiosos. Cheio de regras, irmãos? Cheio de nem sei dizer que ornamentos, de costumes. Mas estava em pecado, irmãos. Eles pensavam que estavam aprovados por Deus. E Deus manda uma sentença de juízo para aquela nação. Povo seu escolhido.
tirado com mão forte do Egito, irmãos, levado para uma terra que mana leite e mel. Não tinham arrependimento de coração, somente fachada. Tá bom, eu te perdoo, te perdoo. Mas o coração murmurava, né? O coração ficava cheio, fervendo. Não havia compaixão, não havia um amor, não havia irmandade, ou seja, hombridade. Mas Deus, meus irmãos, minhas irmãs, deseja que nós o amemos, confiemos nele e nos afastemos do pecado, meus irmãos. Deus quer isso de nós, que amamos ele, que confiemos nele e que nós paremos de pecar, irmãos. Deus é misericordioso, irmãos. Vamos pecar ainda muitas vezes, vamos errar muito, somos de carne, somos humanos, não somos santos. Nós buscamos a nossa santidade, amém, irmãos? A nossa perfeição. E não é para entristecer os irmãos, nós só seremos perfeitos em Cristo Jesus. Quem quer ser santo aqui, irmãos? Quem quer alcançar a sua santidade? Continue no caminho do Senhor, irmãos. Convite de Deus, irmãos. Olha o louvor aqui que o irmão trouxe para a gente. Me perdoa, não gravei o nome do irmão ainda. Gerson, né? Quem lembra lá de uma estrofinha? Convide Deus para a ceia, né? Não é isso, irmãos? Convide Deus para cear contigo, meu irmão. Convide Deus para sentar ao teu lado, minha irmã. Convide Deus lá, jovem, durante as suas atividades. Tem um testemunho rápido. Me permite um minutinho aqui ainda, né, irmão Zé? Glória a Deus, aleluia. Minha esposa sabe. O dia que eu fui demitido do meu emprego lá no Goiás, eu levantei de manhã para orar e falei assim, Senhor, vamos comigo para o meu trabalho hoje? Eu não estou sentindo bem, Senhor. Meu coração estava duro, irmãos. E eu pedi ao Senhor, Senhor, vai comigo. Vai comigo para o meu emprego hoje. Fica do meu lado. Seja lá o meu braço forte hoje. E quando eu cheguei na empresa, fui deixar meu gerente lá no prédio dele, falei assim, deixa a caminhonete lá e volta aqui, eu quero conversar com você. Traz sua mochila. Eu falei, amém. Eu estava em paz, irmãos. Eu não estava tribulado, eu estava de manhã antes de orar. Aí depois que eu acordei, eu fiquei em paz. Chegou lá e falou assim, estou te demitindo. Por isso. Eu falei assim, amém, irmão. Tranquilo. E agora, onde eu tenho que ir? Ele assustou com a minha reação. Por que eu reagi assim, irmãos? Porque eu tinha clamado ao Senhor antes de ir para o trabalho. Senhor, vai comigo. E eu quero dizer para os irmãos, não foi fácil para nós, né, meu bem? Foram 6 meses, 7 desempregados lá. Mas Deus agiu com mão forte em nossa vida, irmãos. Deus não deixou nós faltar nada. Até mudar de casa no meu desemprego, a gente teve que mudar, irmãos. Mudar de aluguel, pagar mudança sem 1 centavo de renda, irmãos. E ali depois Deus nos enviou para o Piauí. E aí a gente viu o que o Senhor é capaz de fazer em nossas vidas. Chame Deus para viver contigo um dia seu de trabalho, irmãos. E depois você me conta. Te dou o microfone, você dá o testemunho aqui, o que Ele faz na sua vida. Amém, amados? Então aqui no verso, né, na tradução da NVI, por exemplo, né, aqui na nossa tradução fala, né, vinde então e argui-me. O que é arguir? Pergunta-me, fala comigo, me questione. Na NVI fala assim, venham, vamos refletir juntos. Na NTLH fala, o Senhor Deus diz, né, ele já pula para frente. Então eu quero dizer para os irmãos o seguinte, que nós precisamos de arrependimento. E o que é arrependimento, irmãos? O que é arrepender? Comprei esse negócio na loja, arrependi. O que eu vou lá e faço? Faço o quê, irmãos? As irmãs sabem mesmo que compra muita roupa, muito sapato, né, irmã? Vai lá e troca mesmo. É assim ou não é?
Arrependimento, irmãos, para nós também varões e para toda a igreja, que desculpa a brincadeira, arrependimento é o quê? Mudança de posição, mudança de atitude, mudança de comportamento. Precisamos ter em nós o arrependimento, irmãos. Não é o perdão, amado, amada, é arrepender. Quando eu falo que estou arrependido, quando eu brigo com a esposa, quando eu brigo com algum colega, eu estou arrependido de ter falado aquilo. O que eu estou dizendo para aquela pessoa? Que eu não vou fazer aquilo mais. É assim ou não é, irmãos? É assim nossa vida cristã, irmãos. Temos que ser arrependidos com toda a nossa essência. Isso é quebrantamento do coração. É aí que nasce a pureza, irmãos. É aí que se inicia o processo da santificação. Estou falando santificação, irmãos, e eu sei que vocês vão ouvir outro pregador, vão ouvir de mim talvez para frente, que santificação só cabe ao Senhor Jesus Cristo. Mas a gente tem que ter um alvo, tem ou não tem, irmãos? Eu quero ser igual aquele lá, ó. Buscai do alto, né? Buscai do alto, então eu quero ser igual lá. E assim inicia, irmãos, esse quebrantamento do nosso coração. E a gente tem que ser obediente e disposto a mudar. Obediente à palavra e disposto a mudar. Mudar dói, irmãos. Estou pelejando para perder peso, irmãos. Está difícil. Mudar dói. Você vê os negócios gostosos, não pode comer, não é, irmãos? Mas a gente vai chegar um momento que a mudança vai ser que talvez radical, né? E eu oro ao Senhor para que isso não aconteça, né? Porque imagina a gente ficar acamado por uma situação que a gente podia evitar. Trazendo para a nossa palavra. Imagine nós, chegando nesse momento, Jesus chegou nas nuvens, o encontro, e nós ter que fazer a mudança para alcançar Ele. Por isso, irmão, nós temos que estar preparados hoje, agora, nesse momento. Não vou perguntar aqui quem está preparado. Não vou. Me recuso a perguntar. Mas eu quero dizer para os irmãos, estejam preparados. Ou melhor, estejamos preparados. Eu também. Amém, irmãos? Temos que estar preparados, irmãos. Porque pode ser tarde. Quem já viu morto louvar? Quem já viu morto orar? Quem já viu morto pedir perdão? Alguém já viu? Nem eu. Então é vivo que a gente faz isso. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, irmãos? Faça isso hoje. A Santa Ceia já vai começar. Ou melhor, já começou quando nós acordamos, né, irmãos? Ela só vai concluir. Então, irmãos, o poder purificador do sangue de Jesus pode remover o seu pecado. Pode remover o meu pecado. Porque é o único suficiente capaz de restaurar a nossa integridade humana, irmãos. A mulher do fluxo de sangue, na sexta-feira na aula aqui, quem viu, né, teve a oportunidade de aprender um pouco, ela acreditou que se tocasse, ela seria o quê, irmãos? E quando ela tocou, ela mesma falou, né, que sentiu seu sangramento o quê? Estancar. Amém, irmãos? Então, irmãos, é fé. E a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Eu não sei se aqui hoje conosco tem alguém que não está, né, reconciliado com o Senhor. Que não aceitou ainda o Senhor como seu único, suficiente Salvador. Eu quero dizer para você, não perca tempo. Incline-se aos pés do Senhor ainda quando se pode. Porque a hora já é chegada. Amém, irmãos? Glória a Deus. Purificação começa com arrependimento, um desejo sincero de mudar, de agradar mais a Deus, a viver um verdadeiro cristianismo. E para terminar, Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, é um versículo muito conhecido da igreja, que fala o que para nós? Eis
que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. E com ele cearei e ele comigo. Ei, meu irmão, ei, minha irmã. Você que ainda não tomou sua decisão, Jesus está à porta. Ele está do seu lado. Ele só está pedindo para você, ei, abra a porta que eu entro. Abra a porta que eu mudo. Abra a porta que eu transformo. Receba, meu irmão, essa palavra em seu coração. E que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém? Irmão, pode estar lendo a leitura da Santa Ceia.